Boa noite, paz esteja conosco. Estamos dando início ao último elo da nossa semana de oração, a qual nós ficamos aliançados até neste dia, com o propósito de colocarmos as nossas petições e súplicas diante do Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos abençoar ricamente, poderosamente, que Ele possa nos abençoar com a sua graça, com a sua unção, com o seu poder, com a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a Suzane, que Deus abençoe a Suzane, que já está conosco, a Cati, deixa eu ver quem mais já está conosco aqui. Suzane, como é que está o nosso menino? Hoje ele não foi para a célula, disseram que ele ainda está com alergia, né? Está melhor? Seu Nesildo também já está conosco. Deixa eu ver quem já está conosco aqui também nessa noite. Que Deus já venha nos abençoar. Lucileia Pampona já está com a gente também. A Dona Maria Felenina também já está conosco. Hoje é o nosso último dia, o último elo da nossa campanha para a glória de Deus. E que o Senhor venha nos abençoar grandemente. Que o Senhor possa curar, sarar o teu filho Suzane. Em nome de Jesus. Está conosco a Aldaleia lá em Marabá, Cleide Duarte, que já está enviando, mandando para os seus amigos. Isso, mande, envie. Vamos botar pessoas aí para assistir, para aprender mais. Está conosco a Ellen Carvalho também, a Nara, minha irmã lá em Bragança, a Lucileia Pampona. Amém? Que Deus venha nos abençoar neste dia, nesta noite. Eu creio que você tem testemunho para contar, você tem testemunho para dar daquilo que o Senhor tem feito, está fazendo na minha e na sua vida, porque Deus, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele nos abençoa grandemente, poderosamente. Que a graça dele esteja sobre a tua vida nesta noite. Que tudo aquilo que você tem pedido de resposta, tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, Ele possa trazer para você. E que esse mês seja um mês diferente, que esse mês seja um mês de conquista, que esse mês seja um mês de vitória, que esse mês você vai testemunhar das obras, das bênçãos de Deus sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, tudo aquilo que Deus tem preparado, tudo aquilo que Deus já preparou para mim, para você. Só receba, só toma posse, porque você vai contar o teu testemunho, você vai contar e vai cantar o hino da vitória, porque é aquela promessa tão chorada, tão esperada, tão desejada, o Senhor traz resposta hoje para mim e para você. Você crê? Então já toma posse, já recebe, que o Senhor tem resposta, que o Senhor vai trazer a vitória, que o Senhor já te entregou a tua bênção e que nada, nem ninguém vai impedir aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Tu crê? Então vai tomando posse, vai recebendo. Se você crê, se você toma posse, diga: eu recebo, eu tomo posse, eu recebo as bênçãos de Deus. Você que está precisando pagar uma dívida, Ele é o Deus da provisão, Ele vai te dar recurso. Você que está doente, Ele é o médico dos médicos, Ele vai te curar. Você que está precisando de uma libertação, Ele é o Deus que quebra as cadeias, correntes, os elos, flagelos. É Ele que destrói toda a força do mal, tudo aquilo que o inimigo arma e projeta contra as nossas vidas. Essa semana eu achava que ninguém estava gostando do tema, né? Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Hoje eu fui procurada por 3 pessoas. 3 pessoas, não foi uma. Foram 3 pessoas que estão assistindo a live, que assistiram essa semana de oração e foram comigo hoje para fazer oração de desligamento, para fazer oração de renúncia. Pessoas que estavam se sentindo assim. E eu fui muito surpresa, porque eu até falei: Deus, eu acho que as pessoas gostam quando a gente entra, que tu dá a palavra de conhecimento, que tu dá a palavra de revelação. Mas eu creio que o Senhor fez uma grande obra, porque Ele trouxe resposta hoje. E hoje eu tive a oportunidade de falar com 3 pessoas que estão participando da semana de oração e eu nem as conhecia. São pessoas que mandaram aviãozinho, pessoas que a pastora, uma teve que disse assim: a minha pastora, eu vou falar com essa pessoa ainda, vou até perguntar quem é a pastora dela. Ela disse: minha pastora não é daqui, é de outra cidade, mas ela mandou ele procurar para a gente fazer uma oração. Então, glória a Deus, né? Que Deus, Ele responde e que Deus, Ele traz a vitória. É verdade, Suzane. Deus abençoe, né? Que o Senhor abençoe a mãe dessa pessoa que estava na UTI, que já saiu para a glória de Deus. Eu sei que Deus tem muitas coisas. Se nós formos contar o que Deus está fazendo, os testemunhos que o Senhor tem nos entregue, nós só temos vitória a contar. Porque até na dor, a dor tem um propósito. Você sabia disso?
que até a dor que nós enfrentamos, ela tem um propósito. Aquilo que nós somos testados todos os dias, aquilo que nós somos confrontados todos os dias, aquilo que o inimigo se levanta para nos confrontar todos os dias, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, te alegra, porque até na dor você tem que ver propósito. Até na dificuldade, na dor que você está passando, você tem que ver propósito. Porque essas dores que você está passando, elas vão ser cicatrizes para mostrar que você venceu, que são cicatrizes para você mostrar que você superou e que você venceu cada uma delas. Então, olha só, começa a ver da dor, que todas as dores que a gente passa, ela não nos mata, ela só nos fortalece, ela nos deixa mais forte, para que nós possamos vencer outras e outras. Então eu quero declarar já nessa noite, você que está passando pelo momento difícil, talvez você está passando pela dor da rejeição, da humilhação, talvez você tenha alguém que esteja depressivo ou você está depressiva, deixa eu te falar, não é para te matar não. A dor, ela tem um propósito. E essa dor é para nos fortalecer, para a gente resistir e ficar mais forte. E é sobre isso que nós vamos estar nessa noite, finalizando a campanha de Semana de Oração, a qual eu creio que eu e você aprendemos muito. Eu creio que igual a mim, você também deve ter tido algo para a tua vida, né? E só quem passa por uma dor, só quem cuidou de alguém que estava depressivo, só quem passou pela dor da depressão, ou aqueles que teve um familiar, né? Porque a depressão é tão profunda que tem gente que tenta tirar a vida, tem gente que tenta se matar, e só quem sabe o que passou. Tem pessoas aqui com a gente que sabe o que passou, mas isso deixou a pessoa mais forte. E quando ela vê a vitória que Deus deu, ela sabe que aquelas marcas foram para fortalecer, foram para te deixar mais forte, para provar que você tem um Deus que não te deixa sozinho, que você não está sozinha, que Ele é contigo em todos os momentos da tua vida. Ele é comigo e contigo. Então, as dores, elas têm propósito. E qual é o propósito da dor? De nos fortalecer, de nos capacitar, de nos moldar, de nos lapidar e nos deixar pessoas mais fortes em nome de Jesus. Amém? Na verdade, quem precisava de mudanças, glória a Deus, Cátia, que Deus venha te transformar cada dia mais e mais, e que nós possamos ser totalmente livres, né, para adorar o Senhor em tempo e fora de tempo, tudo aquilo que Ele tem para nos ofertar, tudo aquilo que Ele tem para nos entregar, amém? Mas compartilha. Hoje nós vamos estar sorteando óleo para quem compartilhou. E hoje nós vamos consagrar os pães, tá? Meu pão tá bem variado hoje aqui, ó. Tem pão de milho, tem careca, tem caseirinho. Mas glória a Deus que tem pão, né? Foi a sobra de todos os pães dessa casa de hoje. Amém? A Eliane tá dizendo que ela vai ganhar. Quem quer ganhar o óleo? Quem quer ganhar o óleo, declara, profetiza, né? A Eliane ganhou mês passado, quer ganhar de novo. Eita glória. Tu quer nadar no óleo, amiga? Vem cantar aquela música pra ti. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Tu quer nadar no azeite, Eliane? Brincadeira. Glória a Deus. Tá conosco aqui o Alan também, que Deus já abençoe a vida do Alan. Então hoje nós vamos tratar desse assunto, né? Sobre a dor. E quando nós passamos tudo que a gente já viveu de segunda-feira para cá, que nós abordamos o que é a rejeição, que nós abordamos assuntos intensos, né? Depressão, tudo isso causa e gera dor. Mas a dor, ela tem propósito, como eu falei para vocês. E a dor é para nos fortalecer e para nos deixar resiliente e mais forte, amém? Eu não sei qual é a dor que você está passando, que você está vivendo. Porque quando se trata de dor, amados, não é só dor física, não. A depressão, ontem a gente viu bem que é o câncer da alma, né? E se um câncer dói, na alma também vai doer. Então a dor, ela tem propósito. Declara, essa dor não é para me matar, é para me fortalecer. Deixa isso registrado. Essa dor não é para me matar, é para me fortalecer. É para me deixar mais forte, amém? Mas vamos orar para que a gente dê início à palavra. Desde já, Ana Cláudia, eu vejo o Senhor visitando a tua casa, eu vejo o Senhor visitando o teu lar. E eu vejo o Senhor trazendo resposta e tirando um grande impedimento que estava travando algo que você tem desejo, que você está pedindo, mas você nunca consegue realizar. Porque todas as vezes você não consegue financeiramente realizar esse sonho.
Mas o Senhor está dizendo para ti que Ele quebra o arco, despedaça a lança, que Ele destrói uma muralha assim que impedia de você realizar esse sonho. Você crê? Então toma posse, porque dentro de poucos tempos você vai testemunhar que aquilo que você estava pedindo você vai conseguir adquirir, porque Deus vai te dar recursos e condições para você fazer aquilo que você está pedindo e que a tempo o inimigo não permite. É como se ele botasse algemas financeiras em você. Mas o Senhor hoje quebra. Hoje Ele desfaz toda essa algema que está prendendo as tuas bênçãos, viu? E toma posse, em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse. Cátia, que toda dor, o Senhor te diz nessa noite que quando Ele quer tratar uma pessoa, Cátia, Ele transforma. E essa pessoa precisa passar por transformação. Ele está dizendo, diz para ela, que é como se ela fosse uma borboleta. A borboleta, ela só transforma-se em borboleta quando ela passa pela dor do casulo. E o Senhor está dizendo, diz para ela que eu botei no casulo para ela parar de rastejar, para ela deixar de ser largata e virar borboleta. Mas Ele está dizendo, diz para ela aguentar a dor do casulo, o processo, porque só vive o propósito quem suporta o processo. E dentro do casulo não tem quem ajude, dentro do casulo ninguém vai sentir a tua dor, dentro do casulo ninguém vai entrar lá com você. É você e Deus, Deus e você. Porque você precisa passar pela transformação da metamorfose, para que você deixe de rastejar, para que você deixe de ser largata e se torne uma borboleta. Então, o que o Senhor fala contigo nessa noite, que toda essa dor, todo esse sofrimento, tudo que você tem passado é para lhe transformar numa pessoa melhor. Porque depois de tudo isso, Ele diz que você vai sair forte, você vai sair resistente, você vai sair resiliente. Porque grande é a vitória que Ele tem para te entregar. Por isso que o inimigo atrapalha, por isso que o inimigo faz de tudo para você desistir. Mas o Senhor está dizendo, não desista, prossiga. Porque essa dor que você está passando, essa luta que você está vivendo, é para te deixar mais forte, diz o Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe desde já, que o Senhor venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha entrar na casa da Dona Maria Felenina nessa noite, repreendendo todo o espírito de enfermidade. Mas o Senhor te diz, Maria, que às vezes é necessário Ele nos colocar no repouso, viu? O teu corpo estava, o Senhor está dizendo, diz para ela que o corpo dela estava a um ponto de ter um infarto, e ia ser assim, ó, fulminante, sabe? Só ia ter a notícia e todo mundo ia dizer, meu Deus, como tão rápido? Pois é. Esses dias que tu passou lá foi o próprio Deus para te dar descanso. Porque tu não tem descanso, Ele diz. E Ele tá dizendo, diz para ela que foi descanso. E que ela descanse. Para que o Senhor, Ele possa fazer a obra na tua vida. Então, Maria, descansa porque foi propósito de Deus, foi tempo de Deus, tratamento de Deus também para ti. Amém? Glória a Deus. Como diz a palavra, não é para a morte, mas é para a vida. Para que você pudesse viver mais. É como se teu corpo tivesse todo travado e que a qualquer momento ele desse um bug e que você ia assim, de repente, o Senhor está dizendo que Ele te botou lá para descansar o teu corpo, para tirar todo o estresse, para tirar todo o cansaço, para tirar toda a fadiga. Foi necessário Ele te internar, para que ali você repousasse e recompôsse as suas energias. E Ele diz para ela que foi necessário ela passar por isso. Porque foi para a vida. Porque se você não tivesse ido para ali repousar, o Senhor disse que ia ser assim, ó. Todo mundo ia dizer, meu Deus, como? Tão rápido, o que aconteceu? Pois é, o Senhor te levou lá para te dar livramento de morte, Dona Maria, Ele manda eu te dizer. E descansa no Senhor, deixa Ele trabalhar. Amém? Glória a Deus, que Deus já te abençoe poderosamente, ricamente. Suzane, é para te pegar um sal grosso que tu ungiu ontem. Tu ungiu isso? Tu tem sal grosso, Suzane? Responde aí, tu consagrou o sal grosso? Amém? Se tu não consagrou, pega lá o sal da cozinha, porque o Senhor está dizendo que nós vamos consagrar. Se tu consagrou, não precisa. Tu vais colocar num balde de água 1 quilo de sal, tá? E você vai mandar o Wesley amanhã tomar um banho com esse sal grosso. E quando ele terminar de tomar o banho com esse sal, tu vai passar óleo ungido no corpo dele, e você tem autoridade para botar a mão sobre ele e repreender todo espírito de enfermidade que está entre a pele e a carne. Essa é a resposta que o Senhor manda eu te dizer. Quando você for passar o óleo nele, é para você repreender a enfermidade que está entre a pele e a carne.
E as tuas mãos têm autorização, porque é todo aquele que crê, colocará a mão nos enfermos, eles serão curados. Se você ainda quiser fazer, mas está muito tarde já, né? Estou sem esse relógio aqui. Deixe para amanhã, para que você faça isso. O Senhor está mandando você fazer isso. Então toma posse e recebe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus venha nos abençoar grandemente, poderosamente, ricamente. Fecha teus olhos, coloca a mão sobre a altura do teu coração. Senhor nosso Deus, Pai amado, eterno, soberano. Nesse momento, Pai, nós vamos compartilhar a tua palavra, último elo, última noite, duelo dessa campanha de oração. E eu creio, Senhor, que tu vai trazer resposta. Eu sei que tu tem palavra de conhecimento nessa noite. Eu sei que tu quer entregar palavra de revelação. E aquilo que o Senhor me entregar, aquilo que o Senhor passar, eu vou estar entregando para tuas filhas. Mas nessa noite vem sarar de toda dor, vem sarar de toda depressão, de toda a síndrome do pânico, de todo pensamento acelerado, de toda ansiedade, de todo medo, de toda frustração, meu Pai. Que esta noite, aquilo que é dor, aquilo que é doença, aquilo que tem atrapalhado a gente desfrutar da tua bondade, da tua misericórdia, aquilo que o inimigo tem armado, projetado contra a nossa vida, não venha prevalecer. Como diz a tua palavra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, e somos nós a tua igreja. Então nessa noite visita cada lar, cada casa, cada família aqui representada, meu Pai. Começa a cercar a casa de cada um deles com muralha de fogo, cobre com teu manto e coloca sobre a casa deles, Senhor, cada anjo em cada compartimento com espada embainhada, anjo de guerra, para esprender o demônio da miséria, da contenda, o demônio da divisão, da separação, o demônio da enfermidade, da briga, dos vícios, do álcool. Bate em retirada agora, sai dessas casas agora, todo mal bate em retirada, porque hoje o Senhor entra bradando, hoje o Senhor entra bradando dentro do teu lar, o Senhor hoje entra bradando dentro da tua casa, repreendendo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Sabe, amados, hoje eu quero compartilhar para você, quando nós podemos sim enxergar propósito na dor e sairmos mais forte. Quantos creem nisso? Então declara, diz assim: eu vou sair mais forte. Eu vou sair mais forte. Eu vou sair mais forte. Declara isso. Deus, ele quer te fortalecer nesta noite. Deus, ele quer te trazer algo novo para a tua vida, derrotando o inimigo e abatendo a fúria dele de dentro do teu lar, de dentro da tua casa, da tua família. Diga comigo: todo mal sai. Todo mal sai. Diga bem forte isso. Todo mal sai. Todo mal sai da minha casa, da minha família, do meu lar, porque hoje o Senhor me fortalece, hoje o Senhor nos fortalece para a gente aprender a guerrear, para nós vencermos as batalhas espirituais, para que nós possamos nos tornar firmes e resilientes no propósito para a glória de Deus, amém? Eu estou até pensando em fazer aqui na live, eu vou fazer um treinamento com a equipe que está comigo trabalhando, de batalha espiritual. E quem sabe não vai ser o nosso próximo tema, né? Para que a gente venha aprender a guerrear, para que a gente venha aprender a vencer as nossas guerras, para que a gente possa aprender a batalhar e vencer todas elas, amém? Mas abre a tua Bíblia em Provérbios 14, 13, por favor. Eu quero ler o versos 13. Provérbios 14, 13, diz a palavra do Senhor: até no riso tem dor. Até no riso tem dor. O coração é o fim da alegria e é tristeza. Amém? Então, quando a dor tem propósito na nossa vida, é interessante que o próprio Isaías, né, o profeta Isaías, ele revela, né, na palavra dele, que Isaías 66, 9, ele revela que não causarei dor sem permitir que nasça algo novo. Olha só Isaías falando para mim, para você, aqui no livro do profeta Isaías, quando ele fala no capítulo 66, quando ele está no versos 9, ele diz assim, ó: não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Ou seja, toda dor, todo o processo, ela vai trazer coisas novas para minha vida e para a tua vida. A dor nasce, né?
A dor traz algo novo. Não causarei dor sem permitir que nasça novo. Algo novo, diz o Senhor. Amados, pois bem metaforicamente falando, assim como uma gestante, muitas vezes, ela precisa passar pela dor do parto. Ela precisa passar pelaquela dor, quem sabe, eu não sei o que é ter filho normal. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas a cirurgia também não é fácil. Mas assim, uma forma metaforicamente falando, a gestante, quando ela dá à luz, que ela passa pela dor do parto, para ela chegar ao propósito que ela espera, que é o bebê nascer, a gravidez, ela é uma dor tão intensa, tão terrível, mas que quando a criança nasce, quando o bebê está no colo dela, aquela dor que ela passou gerou algo novo para a vida dela. É isso, metaforicamente falando, é mais ou menos isso. Quando a palavra vem dizendo em Isaías que ele fala que não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Ou seja, quando eu falo e dou o exemplo aqui de uma grávida, ela vai passar pela dor do parto para que ela possa chegar no propósito que ela espera. E o que ela estava esperando? Ela estava esperando pelo seu bebê, pelo seu filho. E aquela angústia, aquela dor que ela passa para que essa criança venha a nascer, logo ela esquece. Porque quando ela está com aquela criança no colo, ela esquece tudo que ela passou. Ou seja, ela suportou, né? Para que algo novo pudesse sair por ela. Para que ela pudesse, né? No próprio conforto, depois desfrutar do que aquela dor gerou para ela. Então, essa dor que você está vivendo, que você está passando, que você está enfrentando, vamos comparar metaforicamente para mim e para você também. Que quando a dor do parto vem, ela traz aquilo que nós estamos esperando. Ela traz o quê? Algo novo. Vai nascer algo novo para mim e para você. Deus, ele nos ama tanto que ele não suporta que nós venhamos ser enraizados no nosso próprio conforto. De fato, ele quer nos tirar da nossa caixinha, né, do nosso conforto e nos fazer ainda mais fortes e mais profundo naquilo que ele tem para nós. Ou seja, nós só vamos ser fortalecidos quando nós suportarmos o processo da dor, quando nós aprendemos a suportar, vencer e sair dela vitorioso, vitoriosa, com um troféu. As cicatrizes serão as medalhas. Você vai olhar para as cicatrizes dessa dor e dizer: eu venci, eu passei, eu suportei e hoje eu tô aqui dando testemunho. Quantos creem nisso? Eu quero falar para você que Paulo, em uma das suas cartas, ele nos alerta que neste mundo nós passaríamos pelas aflições desse mundo, nós passaríamos tribulações, mas Deus ao nosso lado, nós teremos esperança. Assim desenvolveremos um caráter aprovado para enfim conseguir enfrentar os problemas e dificuldades. Ou seja, a dor nos prepara, a dor prepara o meu e o teu caráter, a dor nos aprova para que a gente enfrente os problemas sem dificuldade. Porque quando você passa por uma luta, você passa por uma guerra, que você sofre uma dor e que você resiste, que você vence, essa luta, ela vai te fazer lá na frente enfrentar problemas mais difíceis e saber superar, porque você sabe o quê? Resistir à dor. Você se tornou resiliente diante da dor. Então a dor, ela tem esse propósito de nos aprofundar e fazer que nós venhamos ser fortes e que Deus, ele vai nos dar força para a gente suportar essa dor. E aí Paulo, ele fala isso para nós, né? Que a gente venha superar todas as dores para que nós sejamos aprovados
para que nós venhamos cada dia mais e mais ser mais forte nas dificuldades, nas lutas, nos problemas e todas as adversidades que vêm. Quando você vence um gigante, sempre vem outro. Quando você passa por um vale, vem um deserto. Quando você sai do deserto, vem de um vale. E todos eles vão gerar experiência para que nos tornemos mais fortes. A palavra de Deus que nós lemos em Provérbio, quando a palavra de Deus fala em Provérbio, que até no riso tem dor e no coração, a fim que a alegria seja alegria, tristeza. E aí, amado, é possível sim. É possível a gente aprender a estar bem e feliz toda e em qualquer situação. Pegue um limão e faça uma limonada. E eu quero falar para vocês lá em Filipenses, lá no livro de Filipenses capítulo 4:12, tá? Abra em Filipenses 4:12, a palavra do Senhor vem dizer assim, capítulo 12, 4, versículo 12, a palavra do Senhor vem dizendo assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura, como na fome, assim como na abundância e na escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa verdade faz parte da tua vida? Quando você, mesmo sendo humilhado, mesmo não tendo honra, mesmo em todas as circunstâncias, ela trouxe experiência para você? Você sabe o que é frio, calor? Você sabe o que é comer bem e não ter o que comer, passar fome? Você sabe o que é viver em abundância e escassez? Isso gera dores, dificuldade. Porém, o apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso. E ele termina dizendo essa frase: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então declara isso, deixa registrado aí, digita isso aí. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque Ele é que nos fortalece na hora da tribulação, na hora da dor. É Ele que é o remédio que sara. É Ele que vai curar todas as dores da alma, todas as feridas, todas as mágoas, todas as tristezas e angústias que estão nas nossas almas. Entenda que esta afirmação vem de um homem que experimentou dores. Paulo, ele experimentou tudo quanto foi tipo de dor, gente. Paulo, ele foi perseguido em Damasco. Olha só, quem aqui já foi perseguido? Você já passou por uma perseguição? Pois é. Paulo, ele foi perseguido. Não queira ser perseguido, é horrível. As pessoas perseguem você, é muito ruim ser perseguido. Mas Paulo, ele teve que suportar a dor da perseguição. Talvez você esteja sendo perseguido e está gerando uma dor terrível em você. Deus está dizendo, suporta. Assim como Paulo suportou e venceu, você também vai vencer. Você que está sendo perseguido, e tem pessoas aqui que estão sendo perseguidas. Pessoas que estão sendo caluniadas, defamadas. Pessoas que outros se levantaram, deram a boca para o diabo para estar te atormentando, te atribulando, te perseguindo. Pois é, sabe o que Paulo disse? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo também, amados, ele foi rejeitado em Jerusalém. E nós sabemos que a rejeição, ela é uma doença que a rejeição, a dor da rejeição, ela é pior do que a dor física. A dor da rejeição, ela causa dores mais fortes, mais intensas do que a dor física. Então, Paulo, ele também foi rejeitado. Ele passou pela dor da rejeição. Mas o que Paulo falou? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se você está sendo rejeitado, se você está passando por isso e está sendo rejeitado, declara que você vai sair mais forte. E você vai declarar, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo, ele não só foi perseguido, como ele também foi rejeitado, mas ele foi esquecido em Társio. Talvez tem pessoas que poderiam estar lembrando de você, ajudando você. Poderiam estar te dando a mão, amiga, e não estão dando. E aí você está sendo esquecido. Deixa eu falar algo para você.
Deus não esquece de você. Deus não esquece de você. Diga e declara e deixa registrado: Deus não esquece de mim. Deixa isso registrado: Deus não esquece de mim. Começa a obedecer, começa a registrar, para que você venha tomar posse e receber essa palavra. Deus, ele não esquece de você. Paulo, ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi esquecido, ele teve que suportar todos esses tipos de dores. E além de tudo isso, a palavra vem dizer que lá em Listra, esse homem que já tinha sido perseguido, rejeitado, esquecido, aí sim veio a dor física, porque ele foi totalmente apedrejado. E ele teve que suportar as pedradas, ele teve que suportar a dor das pedradas. Mas olha o crescimento que Paulo teve, olha a trajetória de Paulo quando ele suportou todas as dores. E ainda assim Paulo estava dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Talvez as pessoas estejam jogando pedra em você. Talvez alguém esteja te apedrejando, te jogando pedra pelas costas, falando de você, querendo te destruir. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo você pode naquele que te fortalece. Essas pedras não vão te matar. Essas pedras, elas vão te fortalecer. Elas vão te deixar mais forte para você viver o teu propósito. Entenda que Paulo, ele foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado. E não foi pouco. Ele ainda passou pela dor do açoite. Lá em Filipos, ele foi açoitado. Você sabe que é uma pessoa açoitada? Pois é, ela levou açoito na costa, no corpo, aquilo corta, aquilo fere, é uma dor terrível. Eu fico pensando as dores que Jesus sofreu quando ele foi chicoteado. Ei, Paulo também foi. Essa traição, essa falácia, esses açoites que você está levando não vai te matar, vai te fortalecer, porque vão ser cicatrizes, e quando você mostrar essas cicatrizes, você vai dizer: eu venci, eu passei, eu fui rejeitado, mas eu venci, eu fui humilhado, mas eu venci, eu fui perseguido, mas eu venci, eu fui esquecido, mas eu venci, eu fui açoitado, mas eu venci. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo, ele teve as piores dores, amado. Tudo que você possa imaginar, ele passou. E além dele ter sido açoitado em Filipos, Paulo também foi escorraçado em Tessalonicense. Eu não sei o que é ser uma pessoa escorraçada. Eu não sei se tem alguém aqui que já passou por isso. Ei, se tu só está sendo escorraçada, olha para a história de dor desse homem. Aquele que se tornou um dos maiores apóstolos de todos os tempos, que eu acho que não houve outro igual ele. Você está pensando que servir Jesus é fácil? Esse evangelho Nutella aí que o povo está pregando, de motivação, você vai ter isso? Você aceitar Jesus, Deus vai mudar a tua história. Você vai aceitar Jesus, vai acabar com a dor e sofrimento? Não, amado. Aceitar Jesus é suportar o processo. Aceitar Jesus é você saber que você vai ser rejeitado por amor a Ele. Aceitar Jesus é saber que você vai ser perseguido por amor a Ele. Aceitar Jesus é saber que você vai ser esquecido por pessoas que poderiam estar contigo. Aceitar Jesus é você saber que você vai ser açoitado porque você recebeu a Ele. É ser escorraçado porque você aceitou ele. Então é esse o verdadeiro evangelho. Quando nós levamos os açoites, as pedradas, as humilhações, quando nós passamos por essas provas, quando o Senhor nos testa diante desse problema, a dor não é para te matar, a dor é para te fortalecer, a dor é para você aprender a suportar o processo e sair dele mostrando as cicatrizes e dizendo: eu venci, a minha cicatriz é o meu troféu, porque eu venci a depressão, eu venci a rejeição, eu venci a humilhação, eu suportei a dor e estou contando hoje o meu testemunho. Amados, se você pensa que ainda foi pouco, lá na Bereia, quando Paulo chegou em Bereia, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi enxotado. Eu não sei se você já foi enxotado de algum lugar, eu já fui. Eu vi uma época da minha vida que eu fazia muito evangelismo. Eu passava a tarde na rua, batendo nas portas, evangelizando. E várias vezes eu fui enxotada. Eu fui enxotada com palavras duras, palavras grosseiras, batiu a porta, chamavam de demônio, tudo isso.
E não é nada, não sofri nada diante do que aquele que morreu na cruz por mim, por você. Paulo, lá em Bereia, ele foi totalmente enxotado. Talvez você esteja passando um momento difícil e acha que para ti é o fim, é o começo. Porque olha aqui nós falando de Paulo, olha aqui nós pregando a vida desse homem que passou por tudo isso e teve que suportar. E a dor na vida de Paulo só fez ele crescer espiritualmente. Só fez ele ser quem ele se tornou, o maior apóstolo. Então suporta, porque Deus está te tratando. Dá glória a Deus se você está passando por uma luta. Dá glória a Deus se você está sendo assim, enxotado, apedrejado, açoitado, escorraçado, enxotado, rejeitado. Dá glória a Deus, porque Deus está te fortalecendo para te entregar coisas maiores. É Ele te aperfeiçoando, é Ele te moldando e trabalhando o teu caráter, para você não ser um crente mimimi, para você não ser um crente Nutella, para que você venha ter fortaleza, para que você tenha a fé nele, porque você vai ser aquele que suporta o processo. Olha aqui Paulo sendo enxotado lá em Bereia. Tem gente que não suporta ser enxotado, não. Tem gente que não suporta nem se tu passar por ele e não falar. Imagine passar por tudo isso, por todas as dores que ele teve que passar. E ainda diante de tudo isso, lá em Atenas ele foi chamado de tagarela. Mandaram até que ele se calasse, que ele fechasse a boca porque ele estava falando demais, que ele era um tagarela. Ah, meu irmão, tem gente que manda a gente calar a boca, não tem? Pois é, mas continue falando, continue pregando, continue orando. Porque aqueles que estão vendo, mandando você calar, te chamando que você fala demais, vão te procurar para você falar, para você vai ter palavra e você vai ajudar muita gente, porque eu creio que Deus ele tem um propósito em toda essa tua dor. Entenda que Paulo, ele foi chamado de impostor em Coríntio, né? Eu já fui chamada de falsa profeta. Mas tudo por conta do quê? Da ciumeira, da inveja, né? Porque tem pessoas que não suportam ver quem você é. Tem pessoas que não suportam ver o que Deus está fazendo na tua vida. E aí, em vez deles procurarem orar e viver a vida deles, eles vivem a vida dos outros e nunca vão viver o propósito deles. E aí, o que é que eles ficam? Ferindo, machucando, né? Talvez você não suportasse. Paulo, ele foi chamado de impostor lá em Coríntios, né? Certo dia eu fui pregar e a pessoa disse aqui, falsa profeta não pega. E a falsa profeta, né? Desceu, ficou quietinha e escutei aquela que estava em cima do altar, né? Em cima do altar usando a boca para falar isso. Eu não sei quem era a mais falsa, se era eu ou ela. Mas eu quero te dizer que a gente tem que suportar. Suportar para vencer o processo. Até porque Deus, ele conhece pelos frutos. E se essas pessoas não dão fruto, a gente não pode fazer nada. Vamos cuidar da nossa vida, do nosso ministério, das nossas dores. E suportar, ainda que te chame de falso profeta, de impostor, de mentiroso. Paulo, lá em Efésios, ele teve que enfrentar as feras. Você já esteve diante das feras? Pois é, Paulo teve que enfrentar. E às vezes, amado, a gente fica... Eu digo a gente porque eu sei o que é isso. Eu sou igual a você, ser humano igual a você, com sentimentos igual a você. Só que eu precisei passar por muitos processos para hoje eu estou aqui falando para você. Porque hoje eu entendo tudo que eu passei, tudo que eu estou passando foi para Deus me botar aqui hoje e ter palavras para você e dizer para você que assim como eu suportei, assim como eu estou suportando, você também vai suportar, você também vai vencer. Então, amados, muitas vezes a gente não suporta nenhuma pessoa falar algo para você. Você para de ir para a igreja, você deixa de ir para a célula, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de caminhar para a casa de Deus porque uma palavrinha te feriu. Ai, fulana não falou comigo. Ai, eu estava doente, o pastor não me visitou. Ei, o pastor não me ligou. Você precisa de homem ou de Deus? Tava alguém com Paulo aqui em todas essas dores que ele estava passando? É como Deus, o próprio Deus falou para Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta. Então entenda que às vezes a gente não suporta nada, né? Paulo aqui em Coríntios ele foi chamado de impostor.
que ele era falso profeta, que ele era impostor, ele teve que passar por tudo isso. Talvez você ainda não tenha passado nada diante do que Paulo passou, do que nós estamos passando e ainda vamos passar. Mas não te entristece não, porque quanto mais isso acontece, mais Deus vai te honrar. Aqueles que não vê na tua vida o que você é, você não depende deles para que Deus te honre. Porque se você for aprovado, suportar a dor e o processo, quem vai te honrar é Deus. Porque eu tenho visto isso na minha vida. Quanto mais tento me derrubar, quanto mais tento me humilhar, quanto mais tento me dar pedrada, quanto mais tento me paralisar, eu tenho ficado quieta. Muitas vezes eu tenho até me isolado, muitas vezes eu tenho até me retirado de certas situações para que eu permaneça assim, servindo a Deus. Eu quero ter paz e não quero ter razão. Mas essas pessoas, elas vão ver, porque quanto mais estão fazendo, mais Deus honra, mais Deus levanta, mais Deus posiciona, porque aquilo que Deus já preparou para mim e para você não vai ser pedrada, não vai ser paulada, não vai ser rejeição, nada vai poder impedir aquilo que Deus já preparou para nós. Mas nós só vamos viver o propósito quando nós suportarmos o processo de tudo que nós temos que passar. Se é rejeição, humilhação, apedrejamento, paulada, passe dando glória a Deus. Entenda que lá em Cesareia, Paulo, ele foi acusado. Olha só, Paulo foi acusado, Paulo foi rejeitado e ele enfrentou as feras de Éfeso, ele precisou, né? Ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso lá na Cesareia, ele foi acusado, ele enfrentou um naufrágio em Roma. Meu Deus do céu, esse homem tem troféu, tem medalhas. Você já tem seus troféus? Você já tem as suas medalhas? Eu posso dizer que eu já tenho umas duasinhas, né? Porque naquele dia que a pessoa mandou descer dizendo que falso profeta não pregava, eu lembrei que eu era cristã. E além de cristã, eu sou pastora. E eu não poderia lutar com a pessoa, porque eu não luto contra a sangue nem contra a carne. É contra principado e potestade. Eu creio que naquele dia o Senhor me deu uma medalha. Naquele dia, ele me deu uma cicatriz, ela passou, né? Passou pela prova, não discutiu, não rebateu, pegou a Bíbliazinha, desceu e sentou no banco. Pois é, amado. A gente tem que passar essas coisas na nossa vida, pra gente se fortalecer e saber quem é que a gente serve e quem é que tá conosco. Entenda que Paulo, ele passou por tudo isso, ele foi acusado em Cesareia, ele foi preso em Jerusalém, ele enfrentou um naufrágio em Roma, ele foi picado por uma víbora lá em Malta, né? Lembra dessa? Quando aquela víbora picou Paulo, que aí disseram, esse homem é um condenado mesmo. Ele se escapou do naufrágio, mas ele vai morrer aí, porque aquela víbora era tão venenosa que tudo que era picado por aquela víbora morria. Paulo morreu? Não, só fortaleceu. Fez Paulo ali crescer em graça, conhecimento. Fez Paulo ali da vítima, do condenado, virar homem de honra, porque ele foi, curou os enfermos daquela localidade. Aqueles enfermos ficaram gratos a Paulo, ao ponto de preparar o navio deles para que eles retornassem. Deixa a víbora te picar, porque quem vai morrer com o veneno dela é ela mesma, tá? A cobra que está te levantando, a sucuri, o veneno de áspide, né? Como ele diz no Salmo 140, nos livra do veneno da áspide, das víboras. Pois é, o veneno dela é para si, é para ela própria, porque o nosso anti-picada de cobra, veneno de cobra é o sangue de Jesus. E se nós somos lavados por ele, é o antídoto. Pode vir cobra, serpente, como veio para Paulo, pode picar Paulo, tentar matar Paulo, mas Paulo não morreu. Porque o mal por si só se destrói. A palavra vem dizendo que Paulo, ele chegou em Roma e ele foi preso, ele foi algemado. E nós conhecemos a história de Paulo. Então, amado, que dor você está passando para você achar que não possa suportar? A dor é para nos fortalecer. A dor é para nos capacitar. A dor é para nos honrar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. É para que a gente venha crescer diante dele. Mas nunca desista, né? Nunca desista, pois a gente tem que vencer cada uma delas com a certeza. As coisas que acontecem, elas contribuem, elas
colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que talvez você esteja no momento não entendendo que elas sejam ruins para mim, para você, mas elas vão contribuir para o progresso do evangelho na tua vida, para o progresso do evangelho na vida daqueles que estão te açoitando, te humilhando, te apedrejando, porque ele vai ver e você vai suportar cada processo. Filipenses capítulo 1, versículo 8, diz assim, do 1 ao 12, ele diz assim, ó, queridos, peraí, aí que eu esqueci um pouquinho, é Filipenses, ele vem dizer assim, ó, querido, ainda que os irmãos se certificai-vos que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornarão conhecidas de todos, a guardar pretoriana e a todos os demais e a maioria dos irmãos estimulado no Senhor, pois as minhas algemas elas ousam falar como mais desassombro para a palavra de Deus, ou seja, tudo vai colaborar para o crescimento da obra, do reino. E aí, amados, Paulo ele teve que enfrentar todo esse tipo de dor para que ele viesse suportar. Para a gente se livrar da dor, o único remédio é Jesus. Só Jesus que nos tira dessa dor. O único que nos livra da dor é o caminho para Jesus. Então, se você já aceitou Jesus, se você já se entregou para ele, só suporta, porque é um processo de amadurecimento, suporta porque é um processo de crescimento. Só Jesus pode curar essa dor. Ele é o único caminho que sara todas as dores, é Jesus. Eclesiastes capítulo 2, 22, ele vem falando, pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma gozar e bem no seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem, que lhe agrada. Mas ao pecador, ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Ou seja, não corra atrás do vento. Vá buscar aquilo que é de Deus. Nós precisamos enxergar propósito nessa dor. Nós precisamos enxergar propósito nessa dor. Dor sem propósito é sofrimento inútil. Mas quando ela vem com a parte de Deus, com o propósito de Deus, é para crescimento, é para que você tenha marcas de vitória. Sabe por quê? Dor com propósito é sacrifício que vale a pena. É sacrifício que vale a pena, pois traz consolo ao coração e em vez de causar trauma, traz marcas de vitória. Ou seja, Deus está te carimbando aí. Com marcas de vitória, você vai olhar e dizer, eu venci, eu conquistei. As minhas marcas são de vitória porque eu venci. Gálatas 5,17 diz assim, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo marcas de Jesus. Olha só, você já tem as suas marcas? Você já tem passado por a dor? Você já tem sofrido essas dores? Faça dela um propósito. É Deus te aperfeiçoando para o teu crescimento, para você desenvolver, para você crescer. Do propósito da dor, amado. Ele traz para mim, para você. Ele traz para mim, para você transformação. Ele traz testemunho para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Um dia, muita gente vai olhar para mim e vai dizer assim, é a pastora Carla mesmo? Eu pensei que ela não ia suportar. Eu vi ela chorando. Quantas pessoas estão aqui já me viram chorando? Quantas pessoas estão aqui já me viram em momento de tristeza? Mas um dia você vai olhar para mim e você vai dizer, ela venceu. As marcas dela foram de vitória. Assim como todos os dias eu tenho lutado e buscado para vencer todos os dias. Então, amados, no final de tudo isso, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Talvez se eu não tivesse entrado na beira de uma depressão, hoje eu não estaria ajudando tantas pessoas que estão depressivas. Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não saberia lidar e ajudar as pessoas que têm chegado até mim.
Então tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? A dona Lúcia Moreira está lá em Portugal, né? Assistindo aqui com a gente. Que Deus abençoe a dona Lúcia. Amém? Amados, nem tudo que acontece faz sentido a gente ou conseguirmos tentar entender, mas que a gente venha somente crer que tudo que nós estamos passando é uma direção de Deus para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos ter consciência disso, que tudo que a gente for enfrentar faz parte da missão que o Senhor tem para mim e para você, para que a gente aprenda a suportar, para que a gente aprenda a vencer cada uma delas. E se eu fosse testemunhar aqui de tantas pessoas, eu acho que uma das pessoas que também sofreu muito assim de dor, e ela mesma diz assim: antes eu só conhecia de ouvir falar, mas foi na minha dor, no meu sofrimento, que eu conheci de perto. Olha só, Jó, né? Essa frase de Jó linda que ele fala. Eu creio que Jó também passou tantas dores, mas mesmo assim ele permaneceu no propósito, firme nas promessas de Deus. E a gente sabe a história de Jó. Deus quebrou o cativeiro dele, mudou a história dele. E Jó teve vida longa, teve longevidade. Então, amado, lembre-se que sempre nós podemos escolher sair de cada uma dessas situações melhor. Tudo isso é para a gente sair melhor de todas elas. E se você perceber, isso vai fazer você amadurecer. Isso vai te deixar mais maduro, vai te deixar experiente, vai te deixar fortalecido e, consequentemente, preparado para suportar outras dores maiores. Eu quero orar por você nessa noite e eu quero orar para que Deus venha sarar todas as nossas dores. Porque Deus, Ele nos ajuda na hora da nossa dor também. Quer seja física, quer seja emocional, Deus, Ele tem consolo para mim, para você, em tudo aquilo que eu e você precisamos. O nosso Deus, Ele cuida, sara todas as nossas dores, todas as nossas feridas, sejam físicas, emocionais, espirituais, sentimentais. Ele tem consolo. Diga assim: Jesus tem consolo para mim. Deixa registrado: Jesus tem consolo para mim. Em tudo que eu precisar, Ele vai nos ajudar a superar essa dor. Ele vai nos manter vivos e com a esperança que nós vamos vencer cada uma delas. A dor não é para sempre, ó. A dor não é para sempre, mas o amor de Deus nunca acaba. Se você está passando, se você está suportando, essa dor não é para te matar e não vai ser para sempre. E quando você sair disso tudinho, você vai provar o amor que você tem por Ele. E o amor dele é eterno, diga assim, é para sempre. Nunca vai acabar. Jesus, Ele veio para nos ajudar. Jesus, Ele veio para nos tirar toda a dor. Ele veio para que nós tirasse de nós todo o nosso sofrimento, porque Ele sofreu por mim, por você, levando todas as nossas dores. Mas Jesus, Ele venceu toda a dor naquela cruz por mim, por você. E um dia, lá no céu, né, quando não haverá mais dor, nem sofrimento, mas até lá, Jesus vai ajudar eu e você a suportar todas elas. Porque naquele dia, lá, não haverá dor nem sofrimento. Mas enquanto eu estiver aqui e tiver que passar por elas, Jesus, Ele vai nos ajudar a superar toda a dor. Você crê nisso? Você crê que Jesus, Ele vai fazer você superar todas essas dores? Ele é aquela pessoa que sara, que cura. E a palavra de Deus em Isaías 53, que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, curados, libertos, livres de todo o mal. Confia no Senhor. Confia nele. Entrega para Ele. Confia nele. Porque você vai adquirir experiência, maturidade, resiliência. Você vai se tornar fortalecido, mais forte. E no final de tudo isso, você vai superar toda a dor, porque Jesus é contigo. Eu me lembrei agora de 2 Coríntios capítulo 1, 5, que diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós,
também por meio de Cristo transbordou a nossa consolação. Ou seja, ele morreu na cruz para nos dar essa consolação, para que o amor dele estivesse sobre nós. Já no Salmo 10, versos 4, diz assim, ó: mas tu enxugaste o sofrimento e a dor, e observa-os para torná-los as mãos, e a vítima deles entregar-te-á, e tu és protegido, protetor do órfão. Ele que te protege, é ele que te guarda. Deus quer que você conheça que é nessa dor que ele vai te dar crescimento. Deus, ele quer que você suporte esse processo, porque essa dor não é para te matar, mas é para te fortalecer. Amém? Vamos orar. Eu quero desde já agradecer a todos, né? Foi uma semana atípica aqui, diferenciada, foi uma semana de aprendizado, a qual nós podemos tratar de rejeição, ansiedade, medo, essas doenças, o câncer da alma. Eu vejo que muitos hoje já não estão participando, mas glória a Deus pela tua vida, porque você está terminando e finalizando a semana de oração. Não comece propósito de tolo. Se você começou, vamos terminar, para que a gente receba a bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Antes de eu orar, hoje nós vamos terminar orando também pela caixinha de oração, tá? Os nomes, os pedidos. Nós temos o sorteio do óleo, tá? E vamos consagrar os pães. Para que esses pães? É o pão da multiplicação, é o pão que a gente vai 12 cestos para 12 meses. E cada mês a gente consagra o cesto do mês, para não faltar alimento no armário, na geladeira, no fogão, na mesa, para não faltar a roupa no guarda-roupa, para não faltar o sapato. Olha, isso dá certo, irmão. Vai por mim. Eu coloco o pão no meu guarda-roupa onde eu ponho roupa. Eu coloco o pão lá onde eu ponho meus sapatos. Isso tem dado certo comigo? Vai dar certo contigo também. Pode é pela fé, põe um pedacinho na tua carteira, veda no saquinho, né? E coloca na tua carteira. Aí para um mês, tu pega o pão novo e troca o velho e põe o novo. Porque esse pão é para cada mês. Então, se tu tá crendo, eu tenho certeza que Deus está te abençoando, amém? Vamos consagrar os pães? Alguém me pediu para consagrar o suco de uva, porque comprou hoje. Pega lá também. Pastor, aproveita, consagra o sal, a uva, né? E o pão, vamos lá? E o óleo. Vamos fazer logo para quem não pegou, tô te dando uma chance aí, amém? Isso é importante, gente. É para quem crê, né? E a Gisele, quando é que volta de Portugal, Gisele? Hoje a gente tem 2 portugueses aqui com a gente, glória a Deus, né? Tá a Lúcia Moreira, que tá em Portugal, e a Gisele também, amém? Glória a Deus. Já passearam muito? Portugal é lindo, né? Nossa, é muito lindo. Não sei se um dia eu vou voltar lá, mas já valeu a pena ter ido, amém? Vamos orar, consagrar o pão. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nesse momento nós consagramos e ungimos, Senhor, essas porções de pães que estão na mão dos teus filhos e na minha mão. Consagramos com a certeza, Pai, que 12 cestos para 12 meses. E esse cesto do mês de agosto, que nós estamos consagrando diante de Ti, que representa o mês de agosto, o cesto do mês de agosto, nós profetizamos e declaramos sobre ele que o mês de agosto não vai faltar, que vai ter em abastança, vai ter em abundância sobre as nossas mesas, pois nós consagramos o cesto de agosto com a certeza, Deus amado, que são fartura e abundância no armário, na geladeira, no fogão, na mesa, no guarda-roupa, na sapataria, na carteira, nos bens, nas finanças. Por isso, Senhor, nós oramos porque cremos que o Senhor é um Deus de resposta. E nós consagramos esses pães em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a provisão da abundância, da abastança, como sobrar os cestos, assim vai sobrar na casa dos teus filhos, porque aquele que está crendo e toma posse vai receber da porção dobrada do Espírito. Pois assim nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que pediram também, Senhor, para consagrar o suco de uva, Pai, e o sal, que o Senhor também consagre mais uma vez essas partículas desse sal, que aonde esse sal tocar, colocar, haja limpeza, purificação, assim como esse suco de uva que representa o teu sangue, que tem poder para repreender o mal. Por isso nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 4 horas da manhã em Portugal. A Gisele está em Portugal ou já está em outro país aí? Fala com a gente também. Glória a Deus.
Quem será que vai ganhar o óleo da unção, né? Nós vamos sortear agora esse óleo para todos aqueles que participaram, todos aqueles que compartilharam, aqueles que mandaram aviãozinho. Foi uma semana de muito aprendizado. Eu digo mesmo que hoje eu estava apreensiva, porque essa semana foi uma semana atípica. A gente só falou, a gente teve praticamente um estudo, né? A gente falou da depressão, a gente falou da ansiedade. E aí eu fiquei preocupada, eu disse, meu Deus, muita gente saiu, talvez não gostaram do que foi falado, mas para minha surpresa, como eu falei para vocês, hoje eu fui procurada por 3 pessoas que não vão nem... 2 nem frequentam a igreja. Uma foi mandada pela pastora dela para ir comigo na igreja, conversar comigo, porque tudo que foi ministrado aqui era exatamente o que as pessoas estavam vivendo. E aí, para a glória de Deus, foi uma resposta para mim, porque hoje 3 pessoas me procuraram dessa live aqui para que eu orasse, para que eu conversasse. Que Deus venha abençoar e dar muito mais vida e muitas outras pessoas sejam alcançadas. Olha, a Gisele está na Espanha. Aproveita que é lindo também. Amém? Vamos sortear o óleo. Esse óleo, ele tem 2 unções, tá? Ele é mirra com aloés. Mirra, já expliquei para vocês aqui. Não é a cor do óleo. É a essência que está no óleo. E cada essência, ela tem um estudo específico. A mirra é para cura do corpo. Também a mirra é para embelezamento, porque foi o que foi usado na Rainha Esther, para que ela fosse embelezada, né? Lembra? E o aloés é poder e revestimento do Espírito Santo, tá? Então são 2 unções e um óleo. Vamos ver quem vai ganhar. Tá o nome de todo mundo aqui. Vamos mexer bem a caixinha, ó. Vamos mexer bem. Eita, peguei um aqui. Quem ganhou foi a Ellen, tá? Não sei se dá pra você ler aí, porque eu fiz de lápis. Foi a Ellen Carvalho, que tá até conosco aqui. Foi a ganhadora dessa semana do meio litro de óleo, tá? Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela nossa caixinha de oração e finalizar a semana de oração. Para você que tá conosco amanhã, Liberdade FM 90... Como é mesmo, Gisele? Pois é, amanhã nós temos programa na Rádio Liberdade, 7 da manhã, e nós vamos estar ungindo lá um copo com água, porque nós vamos estar ministrando nesse copo para as pessoas que vão estar ouvindo também. Então, fica ligadinho amanhã, que tem mais para nós, amém? Vamos orar pela nossa caixinha de oração? Senhor, nosso Deus Pai amado, aqui estão os nomes dos teus filhos que participaram desse propósito, que estão aliançados nesse propósito. Aqui tem pedidos, meu Pai, de cura, de restauração, de casamento, de família, oração pelo um filho, Pai. Ah, meu Deus, tu sabe o que cada um dos teus filhos estão te pedindo. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente, ricamente, poderosamente, a tempo e a fora de tempo, trazendo a resposta para os teus filhos. Pois assim, Pai, nós oramos e consagramos todos eles em nome de Jesus. Eu sei, já aprendi. É 95.9, porque da última vez eu troquei, tá? Tô aprendendo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Ferrando. Quem gostou... Glória a Deus pela tua vida, eu agradeço aqui a todos, né? Mais uma semana de oração, 5º ano dessa campanha. Eu digo que às vezes é exaustivo até para mim, como hoje eu fui para a igreja às 7 da manhã, saí da igreja às 7h30, ainda fui para a célula, tem gente aqui que estava comigo na célula. Ainda tô com a roupa da manhã, gente, vou tomar banho agora. Eu só cheguei da célula, fui fazer um propósito, eu tô orando com uma pessoa aí também, fazendo uma campanha de oração, mas glória a Deus que até que o Senhor me ajudou, me fortaleceu, me deu forças para prosseguir e continuar. Tem sido assim todo mês. E é impressionante que na semana de oração é quando mais o Senhor me põe para fazer as coisas. E aí é força dele, porque as minhas já acabaram faz tempo. Eu tô aqui só no espírito já, mas glória a Deus por isso. Eu quero agradecer por todos vocês que têm dado credibilidade para essa semana de oração. Eu não faço porque eu quero ser blogueira, quero ser conhecida, não, porque às vezes é cansativo. Eu faço porque eu sinto a necessidade que quando nós começamos lá atrás, no momento de uma pandemia, a gente pôde se fortalecer através dessas lives e elas permaneceram porque elas têm ajudado muitas vidas e alcançado muitas pessoas. Então, que o Senhor nos abençoe, obrigada por ter ficado até o final, que Deus venha te retribuir, que o Senhor venha te
te dar um mês de paz, de vitória, de conquista. Eu desejo do meu coração para você que Deus ele venha prosperar em todas as áreas da tua vida e te abençoar com saúde, com longevidade, com paz, com provisão, tudo que é bom, perfeito e agradável para você. Que Deus nos abençoe. E nós finalizamos mais uma semana de oração para a glória de Deus. Você que ainda não está no Instagram, no YouTube, te inscreve lá. Diariamente eu coloco uma palavra de incentivo. Diariamente eu coloco uma palavra dos céus para a nossa vida lá. E aí acompanhe lá para você também receber essas palavras diárias. Amém? Que Deus nos abençoe. Aperta o coraçãozinho aí. Que Deus seja uma noite de sono reparador, o sono do justo, um amanhecer do novo dia com novidade de vida e declara a frase que a gente termina: o sol vai brilhar diferente para mim nesta manhã. Por quê? Porque o sol vai brilhar para mim e eu vou brilhar, porque você nasceu para brilhar. Amém? Você nasceu para brilhar, porque você é filha do rei. Você é princesa e príncipe do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Desde já eu agradeço a todos. Aperta o coraçãozinho. Que a paz de Cristo reine no nosso coração. Que o amor do Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite em paz. Um sono reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Eu gosto que nem a Eliane, ela sempre finaliza declarando a nossa frase de todos os dias: o sol vai brilhar diferente para mim. Sabe por quê? Porque tu é vitoriosa, tu nasceu para brilhar, tu é filha do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fica na paz de Cristo e Deus abençoe.